ótimo dia para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos ao vivo, direto do estúdio da TV Canção Nova em São Paulo. Por aqui, o dia será de sol entre nuvens e pode ter chuva rápida. As temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Na edição de hoje, vamos mostrar como foi o Dia Mundial dos Pobres no Vaticano. Estudantes se preparam agora para a próxima etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, no dia 20 de novembro. De Brasília, Liana Nunes fala sobre o primeiro dia de prova. Está acontecendo o 18º Congresso Eucarístico Nacional. Nossa reportagem traz os detalhes direto de Pernambuco. Hoje também trazemos informações sobre o estado de saúde de Monsenhor Jonas Abib. Seguimos para o intervalo com imagens de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Por lá, sol entre muitas nuvens com possibilidade de chuva. Os termômetros não passam dos 25 graus. Neste domingo, a Igreja celebrou o Dia Mundial dos Pobres e no Vaticano, o Papa Francisco presidiu a Santa Missa, rezou ângelos com os fiéis e participou de um almoço especial. As informações com a nossa correspondente Joyce Mesquita. Bom dia, Joyce. Bom dia, Elane. Bom dia a todos. No Dia Mundial dos Pobres, o Papa Francisco celebrou a Santa Missa na Basílica de São Pedro, com a participação de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade. Na homilia, se inspirou nas duas exortações que Jesus faz no Evangelho deste domingo. Não vos deixeis enganar e dai testemunho. E convidou a cada um a refletir diante da iminência da Terceira Guerra Mundial, diante da fome de tantas crianças. Eu posso desperdiçar dinheiro, desperdiçar a minha vida, desperdiçar o sentido da minha vida sem tomar coragem e ir avante? E exortou a romper com a surdez interior que nos impede de ouvir o grito de sofrimento sufocado dos mais frágeis, atingidos pela guerra como o povo ucraniano, pelas injustiças e perseguições. O Santo Padre prosseguiu, encorajando a todos a não se deixar enganar pelos profetas da desgraça, ao populismo que instrumentaliza as necessidades do povo e aos falsos messias que, em nome do lucro, proclamam receitas úteis apenas para aumentar a riqueza de poucos, condenando os pobres à marginalização, mas a dar testemunho, aproveitando as ocasiões para testemunhar o Evangelho da alegria e construir um mundo fraterno, permanecendo sempre ao lado dos mais frágeis. Depois da missa, o Papa rezou ângelos com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, onde meditou com o povo acerca da perseverança, que significa construir o bem todos os dias, permanecer constantes no bem, sobretudo quando a realidade à nossa volta nos impele a fazer outra coisa. Ecco allora che cosa è la perseveranza? È costruire ogni giorno il bene. Nos apelos finais, o pontífice mencionou que espera que o encontro COP27 sobre o clima que está acontecendo no Egito possa fazer progressos com coragem e determinação na sequência do Acordo de Paris e que permanece próximo aos irmãos e irmãs da Ucrânia com orações e solidariedade concreta e reforçou que a paz é possível e que não podemos aceitar a guerra. La pace è possibile. Non rassegniamoci alla guerra. Por fim, na Sala Paulo VI, no Vaticano, o Santo Padre participou do almoço com cerca de 1.300 pessoas que recebem assistência de instituições católicas, como a Caritas de Roma, Comunidade Santo Egídio e associações cristãs de trabalhadores italianos. De Roma, Joyce Mesquita, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E em Recife, Pernambuco, está acontecendo o 18º Congresso Eucarístico Nacional. Nesta edição, os participantes também poderão conhecer uma exposição sobre a vida de servos de Deus e veneráveis da região Nordeste. Entre eles, Frei Damião e Dom Vital. O repórter Emerson Tessigni está acompanhando o evento e traz os detalhes.
O Nordeste é uma terra fecunda de santos. E aqui na exposição Testemunhas de Santidade, que acontece na 18ª edição do Congresso Eucarístico Nacional, nós de fato testemunhamos essa santidade presente nesta região muito importante do Brasil e também de todo o mundo. Para falar sobre dois deles, estou aqui ao lado do irmão Renato, Frei Renato, que é da Ordem dos Capuchinhos. Frei, obrigado por aceitar o convite da Canção Nova mais uma vez. Queria que o senhor partilhasse um pouquinho destas duas icônicas pessoas que com certeza estão contribuindo bastante para a igreja, para o Brasil, para o mundo e para as pessoas, para o povo de Deus, não é mesmo? Isso mesmo, olá. É interessante a gente ver duas figuras, né, em tempos diferentes, mas uma coisa é uma marca característica deles, né? O amor a Cristo, né? O desejo de doar a sua vida por Cristo, pela igreja. Nós vamos ver Dom Vital, né, que até a sua morte amou a igreja, amou as pessoas como pastor, né? Dom Vital foi um grande pastor, doando a sua vida, sendo testemunha mesmo do Evangelho de Cristo, defendendo a fé. Nós vamos ver também a figura de Frei Damião, né? Que durante 66 anos de sua vida se gastou todo, né? Nesse chão do Nordeste brasileiro, né? Confessando as pessoas, ouvindo as pessoas, aqueles que muitas vezes não tinham voz nem vez. Com Frei Damião, né? Ele ouvia, escutava e, claro, anunciava o Evangelho do Reino de Deus para essas pessoas que só tinham a Deus, né? Como seu auxílio. Então a gente vê que tanto Frei Damião quanto Dom Vital são dois santos, né, a caminho dos altares, mas que doaram mesmo sua vida pelo Evangelho de Cristo. Isso é muito bonito. E com relação a Dom Vital, como está a situação dele? Ele que foi arcebispo de Olinda e Recife, e é interessante porque muita gente pensa que ele é diocesano, mas na realidade ele é capuchinho, não é mesmo? Isso, Dom Vital, que era frade capuchinho, né, e foi nomeado bispo ainda jovem, com 26 anos, né, é um dos bispos mais jovens da igreja, acredito. Então a gente vai ver que o processo dele está sendo feito a posício, está agora no processo de tradução. A posício é uma espécie de biografia oficial, sabe? Então essa posício está sendo elaborada e vai ser enviada para a Causa dos Santos para que seja aprovada. No caso de Frei Damião, nós estamos esperando apenas a confirmação do milagre, né? Já foi feita a posício, já foi aprovado, Frei Damião já recebeu o título de venerável e agora estamos esperando em busca de um milagre para que possa acontecer a beatificação. É um processo complexo, mas que exige muita paciência e oração. Esse é o dever de todo cristão nesse momento, de todo o povo de Deus do Nordeste, não é? Isso mesmo. Rezar muito. Precisamos muito que as pessoas rezem, que as pessoas peçam a intercessão, tanto de Frei Damião quanto de Dom Vital, para que esse milagre chegue e a gente possa, assim, proclamar tanto Frei Damião como Beato e Dom Vital também. Perfeito. Frei, muito obrigado mais uma vez por sua participação, que Deus o abençoe e com certeza estaremos juntos rezando nestas intenções. Bom, você que quer vir aqui ao Congresso Eucarístico Nacional pode comparecer no Centro de Convenções de Pernambuco, de portas abertas, para você conhecer esta exposição Testemunhas de Santidade, um verdadeiro convite para mergulhar na história destas pessoas e, acima de tudo, de sermos santos como elas nesta vida. De Olinda, Emerson Tersigni para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A gente fala agora sobre a saúde de Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. Na última sexta-feira, ele passou por uma gastrostomia, um procedimento cirúrgico para receber alimentação. No sábado, Luzia Santiago postou uma mensagem de agradecimento a todos que têm rezado pelo Monsenhor Jonas e comentou que ele está se recuperando. Após episódios recorrentes de pneumonia causadas por broncoaspiração, o sacerdote de 85 anos precisou ser hospitalizado para tratamento. Paralelo a isso, ele segue o procedimento quimioterápico do mieloma, iniciado em maio de 2021. Continuamos unidos em oração e gratidão pela vida e missão de Monsenhor Jonas Abib. E a seguir, o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Veja aí como fica o tempo na capital baiana. Em Salvador pode chover agora pela manhã, mas à tarde o tempo fica aberto, com máxima de 31 graus. A gente volta agora falando sobre o Enem 2022. A primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio aconteceu nesse domingo e teve mais de 26% de abstenções. Os dados foram divulgados na noite de ontem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Vamos a Brasília conversar com Liana Nunes, que tem mais informações sobre a realização da prova. Bom dia, Liana.
Bom dia, Elane. Bom dia a todos. Exatamente. De acordo com o INEP, o número de faltosos foi maior do que o registrado em 2021. O Exame Nacional do Ensino Médio 2022 tinha mais de 3 milhões de inscritos e quase 1 milhão de estudantes não compareceram ao primeiro dia de prova. Ontem, os candidatos responderam questões de ciências humanas, linguagens e fizeram a redação, que teve como tema os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, uma temática que repercutiu também nas redes sociais, com apoio para a promoção deste assunto, também em sala de aula, e a necessidade de debates em torno das políticas socioambientais para o público indígena. A segunda etapa do Enem acontece neste próximo domingo, 20 de novembro, e os alunos vão responder questões de ciências da natureza e suas tecnologias. Os gabaritos dos 2 dias de prova vão ser divulgados somente no dia 23 de novembro, como está previsto no edital do exame. E mudando de assunto, os candidatos que concorreram ao segundo turno das eleições têm até o dia 19 de novembro para prestar contas da campanha com a Justiça Eleitoral. A diplomação dos eleitos só acontece mediante a apresentação dessas informações. A data também serve para que candidatos possam transferir as sobras de campanha para as contas dos partidos políticos e os recursos não utilizados são então transferidos para o Fundo Eleitoral do Tesouro Nacional. Extratos bancários, contratos, notas fiscais, comprovantes de transferências bancárias e demais documentos contábeis devem ser enviados de modo online para o sistema de prestação de contas eleitorais. Desejo a todos uma boa semana. Volto com você, Elane. Hoje é o Dia Nacional da Alfabetização. A data é uma homenagem à criação do Ministério da Educação e Cultura, o MEC, e tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de se melhorar o ensino e a aprendizagem no país. No Brasil, ainda existem 11 milhões de pessoas não alfabetizadas. Nós conversamos com uma pedagoga que fala sobre o assunto. O momento da alfabetização de uma criança é algo muito especial e delicado, e ele começa bem antes dos primeiros rabiscos no papel. Brincar de massinha, correr, jogar bola são ingredientes importantes dentro da aquisição da leitura e da escrita. É a maturação do cognitivo, do corpo, é como preparar a terra para receber a semente. Uma terra bem cuidada, ela vai florescer, né? As sementes ali lançadas vão florescer muito mais bonitas e muito mais fortes. A tecnologia é um recurso que ela pode ser utilizado também nesse momento da alfabetização, mas pais e professores, todos envolvidos nesse processo, precisam ter muito cuidado, porque em excesso ele pode causar um estrago. Agora, como professora, eu posso dizer para vocês que bom mesmo nesse momento é a criança estar envolta com lápis, com papel, com giz, com vários tipos de livros, porque assim, a criança ela tem um imaginário tão bacana, né? E esse é o melhor recurso que a gente pode utilizar. E ela, quando ela vê, por exemplo, a sua professora contando história, vocês já viram uma criança ouvindo uma professora contando história? É muito bacana, né? Ela fica com os olhinhos ali brilhando. E nós precisamos utilizar desse recurso. E olha, vou falar mais uma coisa para vocês. Uma criança com livros em volta, né, tendo essa leitura ali todos os dias, enfim, nesse processo, ela vai se tornar um leitor ávido. Ela vai querer isso também para ela. Hoje é comemorado também o Dia de Combate ao Diabetes, doença silenciosa que atinge milhões de pessoas no mundo. A diabetes é uma alteração metabólica que leva à elevação dos níveis de glicose, de açúcar no sangue. Quando falamos de diabetes, nós temos basicamente, normalmente, 2 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. A epidemia global que vivemos hoje diz respeito ao diabetes tipo 2, que é uma elevação dos níveis de glicose, né, de açúcar no sangue, mas em situações em que o paciente ainda consegue produzir os hormônios responsáveis, ou o hormônio responsável pelo controle da glicose. Nos casos extremos, nas situações onde a glicemia, né, a glicose no sangue está muito elevada, esses pacientes podem apresentar sede intensa,
pode apresentar um excesso de diurese, uma vontade muito grande de fazer xixi em grande quantidade, várias vezes ao dia. E em situações extremas pode vir também associado com perda de peso. O tratamento do diabetes tipo 2, ele começa por uma mudança do estilo de vida, né? Então nós temos uma alimentação mais saudável, com maior teor de fibras, um controle das calorias ingeridas, especialmente um controle dos carboidratos. E caso essas mudanças não sejam suficientes, nós temos à disposição hoje de um arsenal de medicamentos muito vasto e muito eficiente para o controle dessa doença. O diabetes, em muitos dos seus aspectos, pode ser uma doença prevenível, sim. É claro que quando a gente fala dos componentes genéticos, né, da história genética do paciente, isso não tem como ser mudado. Mas o maior fator de risco para se desenvolver diabetes tipo 2 é a obesidade. Então, um estilo de vida saudável, uma prática regular de atividade física, um controle adequado do peso, uma baixa ingestão de alimentos ultraprocessados, uma alimentação mais natural e mais saudável, rica em fibras e bem balanceada, é a principal forma de tentarmos reduzir a ocorrência do diabetes tipo 2. A seguir, você vai conhecer um novo museu na capital paulista. Vamos para o intervalo com imagens de Belo Horizonte. Na capital mineira, o dia começou com sol, mas pode chover à tarde. Os termômetros variam entre 18 e 30 graus. Agora uma dica cultural para quem gosta de investir. A Bolsa de Valores de São Paulo inaugurou este ano o Museu da Bolsa, aqui na capital paulista. Mais detalhes com a repórter Aline Mércio. O Museu da Bolsa de Valores tem entrada de graça e traz muitas curiosidades sobre o mundo dos investimentos e também sobre a história da economia brasileira. Mais cedo eu conversei com uma museóloga que nos explicou o que mais nós podemos ver por lá. Vamos conferir. Esse é o primeiro museu da América Latina, né, sobre bolsas. E no Brasil, a gente só tem um museu da Bolsa, que é exatamente esse, que foi lançado no dia 12 de agosto. É um museu que conta um pouco dessa história das bolsas no Brasil e das fusões e de todas as transformações que isso impacta na sociedade. Aqui nesse museu, além de aprender um pouco mais sobre o que é uma bolsa, o que é o mercado financeiro, o que é uma IPO, aqui também a gente vai poder ter interatividade, e aprendendo e tocando nas coisas, sentindo. Então é muito bacana você poder experimentar uma série de atrações interativas. Desde as praças, a gente começa na simulação ali das praças e vem até os tempos atuais, né? No aperto de campainha, onde tudo é digital. Como a tecnologia também foi transformadora para o mercado de capitais e para as bolsas. Hoje a bolsa é completamente virtual, é totalmente digital. Aqui na sede do museu, vocês vão poder também ver o grande telão onde tem todas as transações que acontecem diariamente nas bolsas do mundo e do Brasil. Faça o seu agendamento, que garante a sua vaga na hora da visita. E venha aos sábados, o segundo sábado do mês e o quarto sábado do mês, a gente tem atividades muito bacanas, contação de histórias, mediação de leitura, laboratórios para fazer o seu próprio dinheiro. Então, assim, entre no site, veja os horários das nossas programações e é só chegar. Caso você não tenha reservado o seu ingresso, você também pode chegar aqui e entrar no museu. Após 5 anos de reforma e quase 30 anos de fechamento, o Patriarcado Armênio Ortodoxo de Jerusalém reabriu um museu que resgata a história do povo armênio na Terra Santa. Participaram da cerimônia de reinauguração o patriarca da Igreja Ortodoxa Armênia de Jerusalém, Jordânia e Terra Santa, Nurhan Manouchian, o vigário da custódia da Terra Santa, Frei Ibrahim Faltas, autoridades e representantes diplomáticos. Uma das características mais importantes da restauração do museu é este piso de mosaico, que foi encontrado no bairro de Musrará, em Jerusalém, sob o piso de uma casa. Vem de uma igreja armênia que remonta ao século VI. Mais recentemente, o piso foi transferido para cá, pois pertence aos armênios. O mosaico, encontrado em 1894, é decorado com brotos de videira, a árvore da vida, e contém vários pássaros.
O que desenvolvemos no prédio foi o telhado, que não estava previsto no projeto, com isolamento térmico e acústico. A restauração do museu envolveu a reconstrução de toda a infraestrutura elétrica e de vigilância. Sistemas inteligentes foram introduzidos para regulação de temperatura, iluminação e segurança. O itinerário expositivo também foi reorganizado de modo a recontar a história da presença armênia na Terra Santa. 2 historiadores colaboraram na criação dos conteúdos. O andar superior do museu preserva a memória dos órfãos armênios que chegaram à Terra Santa em 1915 através de Deir Euzor. A maioria das coleções do museu foi formada com presentes trazidos por peregrinos armênios que visitaram a Terra Santa entre os séculos 17 e 18. A presença armênia sempre foi muito forte na Terra Santa ao longo da história. Melisenda, filha de uma princesa armênia, foi a primeira rainha do Reino Cruzado de Jerusalém. Durante o seu reinado, muitas igrejas foram construídas na Terra Santa. O genocídio armênio foi o acontecimento mais importante da história armênia na era moderna. Quem esquece o passado não renova o presente. Ensinamos todas as crianças sobre o genocídio. Minha filha tem 20 anos e conhece a história do genocídio e que nossos ancestrais foram mortos naquela conjuntura. A partir da metade de novembro, todos poderão aprender mais sobre a história da presença armênia e sua herança na Terra Santa. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. A gente se despede com imagens da capital federal, Brasília. Um ótimo dia para você. Fique com Deus.